E aí, Cobasi Lovers, chegamos ao nosso programa TV Cobasi ao vivo. Eu sou o Thiago Sá e mais uma vez eu estou aqui para a gente ter essa conversa sobre o universo pet. O programa de hoje a gente vai falar sobre rações naturais. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser saber qualquer informação sobre essas novas rações que a gente encontra aí no mercado, o que elas têm de especial, o que ela tem de diferente e quais os benefícios que ela pode trazer para o seu cão, para o seu gato em casa, manda sua pergunta aqui nos comentários que a gente vai responder ao vivo. O programa de hoje é um oferecimento Premier Pet. E para ter essa conversa com a gente, para a gente trocar essa ideia, eu tenho dois convidados. O Felipe, que vem representando lá a Premier. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Thiago. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo. E também o Dr. Ricardo, que também é médico veterinário lá da Premier Pet. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Thiago? Tudo bom, gente? Prazer estar aqui. Pessoal, se tiverem qualquer pergunta para fazer sobre a linha de produtos da Premier, Felipe está preparadíssimo para falar sobre tudo do começo ao fim. E se vocês quiserem saber sobre nutrição animal e como a ração pode trazer benefícios para o seu cão, para o seu gato, o Ricardo também está aqui preparado para sanar todas as dúvidas. O convidado de hoje é a Premier porque a gente quer abrir o mês de outubro, que é um mês super especial para a gente. Nesse mês, a Cobasi completa 35 anos de existência. E nessa campanha de aniversário, de 35 anos, a Premier é um dos nossos parceiros. Como de costume, a Cobasi, ela traz junto com ela, junto com a nossa cultura, com o nosso DNA, a defesa do mundo pet, a defesa dos animais carentes, a defesa das ONGs que precisam de ajuda para salvar tantos animais abandonados. Na campanha de 35 anos, a Cobasi vai fazer uma superação. Para você, que é nosso cliente, comprar ração para o seu cão, para o seu gato aqui, olha que legal. Para cada ração vendida no mês de outubro, independente se a ração é de 2 quilos, de 500 gramas ou de 15 quilos, independente do tamanho, sendo uma das 6 marcas parceiras, para cada embalagem de ração vendida, a Cobasi vai doar 2 refeições para uma das ONGs parceiras. São mais de 50 ONGs participando aí da nossa promoção e eu convido você a conhecer mais da nossa campanha e quem são nossos parceiros. Um dos parceiros é a Premier, mas mais informações sobre a campanha você pode encontrar em www.cobasi.com.br/aniversário. Depois eu vou colocar aqui na descrição, se você estiver assistindo esse vídeo depois, para você clicar lá, entrar na nossa landing page e conhecer um pouco mais sobre a nossa campanha de aniversário. E para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, iniciar a nossa conversa, eu quero perguntar para o Felipe. Felipe, a Premier é uma grande parceira da Cobasi, está com a gente há muitos anos, e eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo com a gente, muita gente é cliente Premier e gosta muito dos produtos. Quem é a Premier Pet? Como que a Premier se coloca aí para o tutor e para os pets? Legal. Bom, a Premier Pet é uma empresa brasileira, líder no segmento de alimentos para cães e gatos e que atua aqui no Brasil há mais de 20 anos. E como não podia ser diferente, né, todo mundo que trabalha na Premier Pet é apaixonado por animais. Eu gosto de dizer isso porque isso vem lá desde a nossa origem, né? A Premier ela já nasceu com uma missão muito nobre e muito importante, que é fazer com que a relação entre o tutor e o pet ela seja mais longa, próxima e prazerosa possível. E a gente sabe que essa é uma responsabilidade muito grande, porque para cumprir essa missão, a gente precisa oferecer, basicamente, um alimento de altíssima qualidade, porque esse é o combustível que vai fazer com que o animal, com que o cão, com que o gato, ele tenha uma vida longa, prazerosa e muito feliz ao lado do seu tutor. E quando a gente fala disso, a gente sempre tem que lembrar que o grande foco da Premier Pet são os alimentos de altíssima qualidade nutricional. Esse é o nosso grande foco. Tudo que a gente faz aqui passa por isso. E é legal falar também que acho que as pessoas que estão assistindo sempre têm a curiosidade, né? Como que é feito um alimento para o cão, para o animal que ela tem, né? Então, eu acho que é legal a gente falar disso rapidinho aqui. Eu vou tentar explicar de uma maneira leve e rápida como que isso funciona aqui na Premier Pet, né? Porque realmente é um processo bem interessante. Então, tudo começa para a gente com a formulação do produto. A formulação é basicamente a receita desse produto. E essa receita ela é desenvolvida no nosso CDN,
que é o Centro de Desenvolvimento Nutricional. O CDN, ele é formado apenas por médicos veterinários que são especialistas em nutrição animal. Lembra que eu falei, o nosso foco são alimentos de altíssima qualidade nutricional. Então, todo o corpo de veterinários que atua ali é especialista em nutrição animal. E aí, qual que é o papel desse time, né, dentro de tudo que a gente está falando? São eles que vão preparar e estudar toda a lista de ingredientes e de nutrientes também, fazer esse balanço para que o produto, todos os nossos produtos do portfólio, tenham exatamente isso que eu comentei, altíssima qualidade nutricional. E aí, o CDN, ele é muito embasado em ciência, estudos, pesquisa. A gente tem parcerias com diversas universidades no Brasil também. Então, tudo é feito observando esse ponto da ciência, da parte técnica e científica, que é muito importante para a gente. Então, chegou o CDN, vamos pensar que ele está desenvolvendo um produto, então ele já fez a receita, ele já tem lá a lista de ingredientes, de nutrientes que ele vai precisar para fazer o alimento para o cão ou para o gato. E aí a gente vai para a segunda etapa, que são as matérias-primas. E aí é legal dizer também que a gente trabalha com um controle de qualidade muito alto, muito rigoroso. Isso para garantir com que essa receita que foi pensada pelo CDN, ela seja cumprida no aspecto de matéria-prima e se tangibilize em um produto, em um alimento, efetivamente. Então, o controle de matéria-prima, ele é feito, primeiro, com uma seleção muito criteriosa de fornecedores também, né, que trabalham com a gente, e depois, mesmo a gente recebendo as matérias-primas, que são os ingredientes, na nossa casa, na nossa fábrica, a gente tem um controle muito rígido, como eu comentei. Muitas análises laboratoriais são feitas nesse momento para garantir que todas as matérias-primas estejam dentro das especificações que a gente quer para o produto. Sim. Então, beleza, esse é o segundo... Sempre a qualidade, né? Para garantir sempre a qualidade, essa altíssima qualidade. Eu vou falar para quem está assistindo aqui, tudo isso que o Felipe está falando do processo de desenvolvimento da ração lá na Premier, desse compromisso com a nutrição, eu particularmente posso afirmar que é verdade, porque eu já conheci a fábrica da Premier. Eu já fui lá numa visita uns anos atrás e, gente, se vocês querem ter certeza que um produto é feito com a máxima do máximo do cuidado, da pesquisa, do controle de qualidade para realmente o produto ser bom, Premier dá para confiar mesmo. E aí o Felipe está falando muito dessa questão desse controle de qualidade da ração ser desenvolvida dentro de uma formulação e de ter esse compromisso da ração realmente seguir aquele padrão para garantir a longevidade, né? E aí, Ricardo, eu quero aproveitar para puxar esse gancho. Ração, né? Antes da gente falar de ração natural, vamos pegar esse gancho que o Felipe falou de ter uma formulação para ração realmente bacana. Quando a gente fala em formulação, o que isso quer dizer? O que tem dentro de uma ração que efetivamente vai nutrir o cão e o gato? Legal. Eu acho que até vale a gente diferenciar um pouquinho, né? Que o Fê falou de ingredientes e nutrientes. Fala de ingredientes, né? É a composição básica, tá lá. Então, você tem o milho, você vai ter o frango, são os ingredientes. Esses ingredientes fornecem nutrientes. Certo. Uma ração, normalmente, ela é composta com ingredientes que vão fornecer macronutrientes e micronutrientes. Quais são os macronutrientes? Proteína, carboidrato e gordura. Micronutrientes, vitaminas e minerais, principalmente são esses os grupos, tá? Então, quando a gente fala de um alimento balanceado, como o Felipe falou, toda essa preocupação da Premier, é você equilibrar todos esses macro e micronutrientes através dos ingredientes que são escolhidos para dar a melhor formulação para que faça todo o desenvolvimento do animal, em qualquer etapa da sua vida, a melhor possível. Todos os nutrientes necessários para ele ter um bom desempenho, né, ao longo da vida, longevidade, enfim. E, além disso, também nos alimentos, quando você pega os nossos alimentos, raças específicas, alguns alimentos que têm ainda alguns ingredientes funcionais específicos para aquela raça. Vão dar um plus, vão melhorar ainda mais a performance daquela raça. Vai deixar mais específico realmente para a necessidade nutricional daquela raça ou daquele porte ou daquela idade. Daquele porte ou daquela faixa etária. Quando a gente fala de idosos, eles precisam a necessidade é diferente. Quando a gente fala de animais filhotes também.
Então, normalmente, um alimento para filhotes, você vai ter um pouquinho mais de gordura e proteína. Né? Então, você tem... Isso é feito lá no nosso centro de desenvolvimento. Cada linha é pensada para... Né? Cão e gato são dois bichos totalmente completamente diferentes. Tudo para... porque às vezes a pessoa acha que o gato é um cão pequeno. Não. Não gato, é. O cão é o cão. Então, a alimentação deles, ainda que seja feita por uma mesma empresa, ela é tratada totalmente de forma separada por espécie. E aí por faixa etária de cada espécie, por tipo de pelagem de cada espécie, e assim vai. Muito bom. Ô, Felipe, e aí, entendendo essa questão das rações, e aí se a gente parar para pensar no desenvolvimento de uma forma geral aí de alimentação para cães e gatos, boa parte das indústrias que fabricam ração pensam mais ou menos nesse princípio, né? Vou trazer uma boa nutrição para o animal, acho que o foco vai ser sempre trazer realmente a longevidade e a saúde para o pet. Mas hoje está tendo uma pressão do público, certo? Para que as indústrias de ração tragam novos produtos, que é a questão da característica natural, né? À medida que a gente está buscando um alimento mais natural para a gente, humano, isso está sendo transferido também para o cão. Vocês enxergam essa transferência de desejo do tutor de buscar uma alimentação mais próxima do natural para os pets? Sim, eu acho que exatamente esse o ponto, né? A gente tem que fazer traçar um paralelo histórico aqui para entender exatamente esse movimento, né? Então, se a gente fizer uma viagem no tempo aqui e voltar a 30 anos, pensando na relação entre tutor e pet, né? Como que o cão era tratado há 30 anos? Provavelmente ele viveria do lado de fora da casa, ele comeria restos de comida do próprio tutor, ele tinha um papel ali de cão de guarda. O gato, a mesma coisa, muda que basicamente ele seria aí um caçador. Exato. Seria um caçador para pegar um rato, certo? É o gato de telhado. Exatamente. E aí, com a mudança que a sociedade... as mudanças, na verdade, que a sociedade vem passando desde então, isso também refletiu diretamente nessa relação entre o pet e o tutor. Então, se a gente parar hoje, no momento em que a gente está em 2020, essa relação mudou completamente. Hoje, a gente faz diversas pesquisas, né? A gente sempre está conversando muito com os nossos tutores, né? As pessoas que compram o nosso produto para oferecer para os seus animais, e todos eles dizem basicamente a mesma coisa. O pet hoje, ele é um membro da família, ele é mais que um membro da família, ele é um filho. E aí, ou então, qual que é a mudança, né? Ele sendo um filho. Agora ele dorme na cama junto com esse tutor, ele se alimenta com um produto feito especificamente para ele e tudo mais. Então, é natural que o tutor ele faça essa transferência do seu estilo de vida, do seu hábito para o animal. E aí, pensando no aspecto de produtos com características naturais ou com uma pegada sustentável, com rastreio de origem, certificações, enfim, isso também está muito relacionado ao momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente vê também que, através de várias pesquisas, que as pessoas estão realmente buscando um pouco mais isso na sua própria alimentação. Então, isso, evidentemente, vai interferir diretamente no consumo. Se a gente parar hoje e pensar na nossa compra, quando a gente vai no supermercado, já tem um corredor só desse tipo de produto. Sim. E aí, no nosso mercado, no mundo pet, é a mesma coisa. Sim. Então, isso acaba acontecendo, essa transferência de hábitos por conta da proximidade, que é muito maior, ela acontece de maneira quase que natural e automática, né? E a gente também tem essa visão, né, que não é de hoje, desde que a gente nasceu, tanto que a gente não tem corantes ou aromatizantes artificiais em nenhum dos nossos produtos, e isso só vai evoluindo, que basicamente é o que a gente sempre busca, evolução. Vai atendendo cada vez mais a demanda, né? Pode falar. Exato. Se eu puder só acrescentar uma coisinha, que isso é muito legal pensar na Premier versus essa tendência de mercado. Era o animal, depois o animal virou amigo e o amigo virou filho, né? Premier, ela já está no mercado há mais tempo do que a concepção real de filho. Sim. E a Premier dava a tratativa da qualidade dos produtos lá atrás, já. Sim. A excelência de matéria-prima. Então, isso é muito legal para quem estiver escutando, sempre buscar empresas, né, o alimento de empresas idôneas, empresas que realmente buscam a questão da nutrição animal. Porque juntar macro e micronutrientes, qualquer um consegue juntar. Sim. Pode produzir uma ração. Não significa que o animal vai estar bem alimentado, bem nutrido e vá ter longevidade. Isso é muito importante a gente destacar. E a Premier, desde o nascimento, como o Felipe falou,
ela já vem com o conceito de qualidade. Sim. Porque é o que você falou, né, Ricardo? Encher a barriga e alimentar um pet é fácil. Se você fizer lá aquele arrozão com fubá, ele vai encher a barriga. Agora ele não vai estar nutrido, não vai estar saudável, né? A busca por uma formulação ideal realmente para trazer a melhoria, né? E a gente percebe, como o Felipe falou, que essa busca humana por melhorar a nossa saúde através da alimentação, ela está sendo transferida para a alimentação animal. E, Felipe, como que um tutor ele identifica isso? Né? Que nem você falou, a gente vai no mercado e tem lá um corredor inteiro de produto natural para a gente. E aí tem coisas de todo tipo, né? Tem chá, bebida, sementes, granola, farinha disso, farinha daquilo, maravilhoso. Se eu for no pet shop, se eu for lá no corredor da Cobase e buscar os alimentos naturais, como que eu identifico? Como que o tutor consegue identificar esse produto? Eu diria que é de uma maneira bem simples. A gente tem que ter exatamente o mesmo cuidado que a gente teria com a escolha de um produto para o nosso consumo, para o nosso pet também. Então, a principal dica é observar a embalagem, como o Ricardo falou. O primeiro ponto é ver se a marca é idônea, é uma empresa confiável que está no mercado há bastante tempo, e depois buscar selos e mensagens na embalagem que estejam relacionadas a esse conceito, essa característica natural. Então, você buscar um selo de certificação, um selo de ingredientes naturais, um selo que mostra a ausência de corantes, aromatizantes artificiais, esse é o primeiro passo. Olhar a embalagem, prestar atenção nessa comunicação, para você ter certeza e garantia que aquilo que está sendo comunicado, ele está sendo, de fato, colocado no produto. E aí é um ponto importante também, que quando a gente pensa nessas certificações, é super importante a gente olhar para certificações que sejam feitas por auditorias externas e independentes. Então, não é a empresa falando da empresa, é uma empresa que tem um papel externo e independente, como eu comentei, para fazer essa validação e garantir que realmente aquele produto tem essas características. Então, essa é a dica que eu dou para todo mundo que está assistindo. Prestem atenção nas embalagens, prestem atenção nas marcas e vejam os selos, as certificações e tudo isso para garantir que o produto que vocês estão levando seja exatamente o que vocês procuram de acordo com a necessidade do pet e do tutor também. A informação vai estar lá na embalagem, né? E eu quero aproveitar para pedir para você falar para a gente sobre a linha natural da Premier. A Premier, ela tem, agora é a hora do merchan da propaganda, né? Tem uma linha de produtos com essas características, certo, Felipe? Sim, temos. A gente tem, na verdade, a Premier Seleção Natural já, né? E agora a gente fez um lançamento muito importante em 2020, que é a linha Premier Natur. E aí eu sou suspeito para falar, né? Porque a gente trabalhou muito forte nesse produto, a gente tem um carinho muito grande por ele. Foram muitos meses aí, quase um ano e meio desenvolvendo esse produto e a gente chegou num resultado espetacular. E esse produto ele vai de encontro a exatamente todas essas características que a gente comentou aqui rapidamente, que o tutor busca. Então, esse cuidado com a origem do ingrediente, da certificação, se o produto realmente vem de uma fonte idônea, correta, se ele é verificado, auditado, checado, enfim, tudo isso está na linha Premier Natur. A gente tem, por exemplo, uma certificação de bem-estar animal para a proteína do frango, que garante que o frango ele foi criado em condições de bem-estar, né, com uma alimentação vegetal, sem a utilização de antibióticos na criação desse frango também. A gente tem outro selo que é muito importante, muito interessante, que é o selo Cage Free, que garante que os ovos que fazem parte ali da composição da linha Premier Natur, eles são provenientes de galinhas criadas livres de gaiola. E, além disso, a gente tem também um outro aspecto aí muito legal para o produto, que é a embalagem. A embalagem, ela é feita, uma parte dela é feita com plástico verde. Esse plástico verde, ele vem da cana-de-açúcar, ou seja, ele é renovável. Então, a linha, ela está super robusta nesse aspecto e, claro, né, ela também não tem corantes nem aromatizantes artificiais. E, como eu falei, a gente está muito feliz, muito orgulhoso desse lançamento. E eu vou esperar um pouquinho para falar um pouco mais dela, que tem 2 sabores aí espetaculares, a gente vai falar um pouquinho mais na frente deles. Vou deixar vocês aí na expectativa. Daqui a pouco a gente volta a falar de Premier Natur, mas quem está assistindo já fica sabendo que a Premier Natur já está disponível em todas as lojas da Cobase e também no nosso site. 2 mensagens para vocês aqui. Emilian Farias
está falando aqui que usa golden castrados de frango e arroz. Acredito que seja golden gatos castrados de frango e arroz. Então, já tem uma fã de Premier aqui com a gente. Legal. E a Ana Luísa está falando assim, que na casa dela usa produtos golden para os felinos, que foi indicação do médico veterinário. E pergunta se vocês aconselham utilizar golden felinos. O que vocês acham? A gente, olha, é suspeito, mas assim, a gente aconselha qualquer produto da nossa linha, porque a gente sabe a origem de cada um deles. Então, ele ter tranquilidade em indicar, prescrever qualquer produto que nós fabriquemos. Até porque em todas as nossas linhas, independente de serem prêmio especial ou super prêmio, o cuidado com a matéria-prima e as matérias-primas básicas são as mesmas. Então, isso confere uma qualidade excepcional a todos os produtos. Muito bom. Ó, o Elton está assistindo a gente aqui e falou que Natu é maravilhosa. Já tem um tutor aqui que está utilizando Natu e já está com bons resultados em casa. Aproveitando esse gancho do Elton, quero perguntar o seguinte: produto com característica natural, o que eles têm de um diferencial bacana? Que eles têm, eu não queria utilizar a palavra melhor, porque eu acho que todas as ações são boas, mas assim, o que eles têm de positivo em relação às rações tradicionais, Ricardo? Tem um ponto que eu acho que é legal explicar, porque quando o Fê falou de proteína certificada e de ovos cage-free, vamos entender como é que é o modelo, vamos dizer, convencional dessas criações. Vamos lá. Então, quando a gente fala de uma proteína de frango certificada, o que vem a ser isso? Um sistema convencional de criação de frangos, eles normalmente, tá? É bem usual isso acontecer. Eles, por exemplo, têm etapas de acenderem as luzes várias vezes ao longo, inclusive, da noite, para que esses frangos se alimentem mais, consequentemente ganhem mais peso, para serem abatidos mais rapidamente. E aí a criação de frangos Natu, ela não é... Fala como que é a criação dos frangos Natu. Então, eu queria fazer só esse paralelo para mostrar a diferença para o pessoal, para entender por quê. Então, isso é um convencional. E aí, o que acontece? Eles ficam muito estressados e acabam tendo antibiótico na água, anti-inflamatório. Quando você vai para uma proteína certificada, é exatamente o contrário. Você dá um bem-estar animal. Então, você faz com que o frango seja, desde o seu nascimento, seja alimentado, primeiro, só com alimentação de origem vegetal. No sistema convencional, às vezes, eles são alimentados até com os próprios restos de frangos, tá? Mas nessa proteína certificada que tem na Natu, então o frango é alimentado por origem vegetal, não sofre essa situação de estresse, de ter luz acesa à noite, tal. Ele consegue se locomover bem pelo ambiente, ele consegue ir para ninho, então ele tem toda uma condição de não ter fome, não ter sede, não ter estresse, né? E isso, a certificação é feita até a hora do abate. Então você tem um frango que não teve nenhum momento de estresse durante o seu não teve acréscimo de antibiótico, anti-inflamatório, promotor de crescimento. Então, isso já é um grande diferencial. E só jogando já para a questão do ovos cage-free, é um conceito muito parecido. Granja convencional, as galinhas ficam todas apertadinhas, colocando ovos e se alimentando. Num sistema cage-free, elas têm liberdade para empoleirar, para ir para ninho, para passear pelo galpão. Então, fica um sistema muito mais... próximo do natural. Um natural, mas é bem mais próximo ao comportamento natural dos animais. Entendi. Em relação à produção, Felipe, existe alguma diferença em relação à linha natural e à linha convencional, em relação à produção do alimento? O Ricardo falou da questão ali da fonte de proteína, no caso do frango, ele deu o exemplo ali. Em relação à formulação e fabricação, existe alguma diferença? A formulação ela é diferente, ela tem essa certificação da proteína. A diferença principal está também na certificação dessa matéria-prima na hora que ela chega na nossa fábrica, para a gente garantir que a gente está utilizando essa matéria-prima, essa proteína para a produção da linha Natu. Mas tudo é feito exatamente no mesmo lugar e com os mesmos cuidados que a gente comentou lá no começo, de produção, com tecnologia, com cuidado, com rigor, para a gente garantir o melhor produto, o melhor resultado, independentemente da linha que a gente está falando. Muito bem. Ô, Ricardo, e aí o Felipe falou da questão da proteína certificada, né?
Como que surge essa história de uma proteína certificada? O que isso significa? Na verdade, você tem, hoje no mercado, né, os fornecedores eles têm vários processos de criação. Uhum. E sempre tem esse olhar para o meio ambiente, esse passo à frente. Então, o que a gente percebeu? E lógico, também com essa tendência de tutores já querendo produtos com essa característica diferenciada, né, de preservação de meio ambiente, maior cuidado com o meio ambiente e tal. Então, o que a gente faz? A gente entende quem são esses fornecedores, a gente constrói, né, o CBN constrói a formulação e acabou surgindo, né, surgem as linhas destinadas a esse perfil de tutor. Então, essa que quando a gente fala da linha natural, a gente está falando de que a gente vai buscar o fornecedor mais específico, mais certificado, para que a gente coloque esse ingrediente nesse produto. Possa entregar exatamente isso para o tutor, consequentemente para o animal. Entendi. Então, basicamente, as certificações que são conseguidas tanto pelos fornecedores como pela própria Premier, no fundo, é para o tutor, a pessoa que está comprando esse produto, ter certeza que esse produto é de qualidade mesmo e entrega aquilo que ele está prometendo. É isso, né? É o que o Felipe Exatamente. falou até um pouquinho atrás. A gente faz questão de colocar qual é a empresa, qual é o selo. A gente atesta isso, porque que tem a curiosidade de entender qual é aquela empresa, tal, pode ir, deve ir até para ver a credibilidade que existe ali na informação. Não é uma informação aleatória. A gente não colocou, olha, é uma proteína certificada e onde está isso? Quem certificou? Sim. De onde É veio? uma maneira inclusive, de reforçar todo esse compromisso com a alimentação de altíssima qualidade que a gente tem. Então, como eu falei lá atrás, né, não é a gente falando da gente mesmo, falando, eu tenho isso. Não. Tem uma empresa externa, independente, que está fazendo tanto a certificação lá no fornecedor, quanto na nossa fábrica, para garantir que a gente está entregando exatamente o que a gente está prometendo no produto. Então, é uma maneira de reforçar ainda mais esse compromisso, essa qualidade e a nossa credibilidade junto a essa massa de clientes que a gente possui. E nós somos tão meticulosos com isso, Thiago, que a gente também tem nas nossas embalagens o selo de satisfação garantida. Isso é uma forma do tutor se sentir seguro com o que ele está comprando. A gente tem lá um selo que atesta, olha, se porventura o animal não consumir, né, tiver qualquer situação, é só ligar para o site que a gente faz. Ou a troca ou o reembolso. Sim. Isso é a certeza que a gente dá, olha, pode confiar no produto que você está levando. Sim, a gente faz isso e ainda, dependendo da linha, né, na maioria completa dos nossos produtos do portfólio, além do 100% de garantia, a gente dá mais 10% ainda. Então, é justamente por conta dessa convicção que a gente tem. A gente sabe exatamente o que a gente está fazendo dentro de casa. Então, isso reforça ainda mais todo o nosso comprometimento e o nosso compromisso com essa questão da qualidade e o respeito a quem consome os nossos produtos. A Eunice Santos está assistindo a gente, falou que usa Premier. Então, mais uma tutora aqui, cliente Premier, assistindo com a gente. Que legal. E o Thiago Mota falando que vai experimentar com as meninas lá na casa dele. Então, você vê que o pessoal gosta... Não vai se arrepender, né? E o pessoal gosta e quem não gosta quer experimentar. A Eunice voltou que ela está perguntando o seguinte: o pug dela come Premier desde que nasceu. Pode trocar pela Natu? O que vocês acham? Pode, é uma opção. Na verdade, assim, a gente sempre fala que a gente tem linhas que, seja no conceito natural, seja num conceito tido mais convencional, elas se equiparam em qualidade. Tá? Então, o tutor ele consegue, sim, transitar entre essas duas linhas. Né? Até porque algumas matérias-primas base são semelhantes, são as mesmas, em alguns casos até a mesma. Então, assim, ela consegue fazer essa transição. A gente sempre fala que de um alimento para o outro tem mudança de ingrediente, alguma coisinha. Então, essa transição ela tem que ser bem direitinha, tem que ser uma transição efetiva. Então, não é simplesmente, eu vou pegar, hoje eu estou dando uma ração da Premier, sei lá, Premier, ambientes internos. Raça específica, sei lá. Ou vou passar para a Natu, né? Então, assim, não, tem que respeitar essa transição, que normalmente demora uma semaninha. Né? 2 primeiros dias
70% mais ou menos da ração que já está comendo e 30% da nova. Terceiro e quarto dia, metade, metade. Quinto e sexto dia, inverte, 70% da nova. Para você fazer uma nutrição adequada. Sim. Lembrando, só para complementar, Rick e Thiago e a Eunice que perguntou, toda essa informação em relação a essa troca gradual, a gente tem na embalagem também. Então, se ela eventualmente quiser fazer a troca, experimentar na Tu, lá tem toda a informação de como fazer essa transição da maneira mais tranquila possível, como o Rick comentou. É isso aí, Eunice. Testa lá Premier na Tu. O pessoal tiver fazer uma pausa agora rapidinho, 1 minutinho, a gente já está de volta. Fica com esse videozinho para conhecer um pouco mais de Premier na Tu. Já já estamos de volta, não sai daí. Assim como a natureza, estamos em constante evolução. E nela, nos inspiramos para sempre trazer o melhor alimento para a vida do seu pet. Na linha Premier Natu, aproveitamos o melhor que a natureza tem a oferecer, inclusive suas superfoods, que usamos na combinação ideal de ingredientes para uma vida saudável, longa e prazerosa. E a natureza também nos ensina a renovar. É o que fazemos através de nossas embalagens produzidas com matéria-prima sustentável, que retorna a cada ciclo e reduz os danos ao meio ambiente. Certificamos nossos ingredientes para que os animais que fazem parte de toda a cadeia produtiva tenham garantido seu bem-estar e qualidade de vida, sem a utilização de antibióticos na criação do frango e com ovos de galinhas criadas livres de gaiolas. Tudo isso em um portfólio completo, em 2 combinações de sabores exclusivas: frango, mandioca, beterraba, linhaça e cranberry, e frango, abóbora, brócolis, quinoa e blueberry, com versões para cães adultos de pequeno porte, cães filhotes e cães filhotes de pequeno porte. Da natureza para o seu pet, apenas o melhor. Para o seu pet, Premier Natu. E aí, Cobasi Lovers! Estamos de volta com a nossa TV Cobasi ao vivo. Quem acompanhou viu um pouco aí sobre Premier Natu, uma alimentação natural com selo Premier Pet. Vamos lá, ó. Antes de voltar, de falar sobre isso, eu quero relembrar para quem está assistindo que hoje, dia 1º de outubro, a gente entra no mês de aniversário da Cobasi e a Premier é uma das marcas parceiras nessa campanha. No mês de outubro, para toda a embalagem de ração vendida por essas 6 marcas parceiras, tá? Cada embalagem de ração vendida, independente do peso, a Cobasi vai doar 2 refeições para as ONGs parceiras. São mais de 50 ONGs participando da nossa campanha de 35 anos. Cobasi, vocês juntos por mais momentos especiais. Quem quiser conhecer mais da nossa campanha, é só acessar www.cobasi.com.br/aniversário e tem lá todas as informações sobre a nossa campanha. Vamos ajudar esse monte de animal que está em abrigo, que realmente precisa da nossa ajuda. Antes da gente voltar com as perguntas, alguns recadinhos que rolaram. A Bruna Boraski diz que logo que lançou, há mais ou menos 1 mês, ela comprou de beterraba e cranberry e não se arrepende de ter trocado por Natu. Ela fala o seguinte, ó: minha pincher está acima do peso e a maltês com problemas hepáticos. Ambas precisavam de uma ração específica que custava quase um rim para ela, né? Era muito caro. Consegui controlar os 2 problemas com a Natu tranquilamente. Eu acredito que a Natu está oferecendo para as 2 cadelinhas, as 2 já tiveram uma melhora aí clínica. Muito bom, viu, Bruna? Legal. Outra coisa, o Wellington Bispo perguntou o seguinte: a certificação é realizada por uma pessoa de terceira parte, que foi o que vocês falaram, né? Não é a Premier certificando ela mesma. Vem uma empresa de fora que certifica a Premier. E aí o Wellington fala assim: os dados são divulgados na embalagem? Sim, né? Que é o selinho. Sim. Certificação, Exato. Felipe. Exatamente. A certificação é feita tanto na Premier como lá no fornecedor, tá? São 2 certificações. A certificação é dupla, vamos dizer assim. Ela acontece tanto na fonte quanto na nossa fábrica para garantir tudo isso que eu comentei da utilização correta. E a gente está colocando o selo do nosso parceiro, que é a WQS, que está fazendo
a auditoria, né? E está lá disposto na embalagem para quem quiser conhecer. Sim. Tiago, eu só me permita fazer só uma contribuição aqui, com relação a esse depoimento da pessoa que tem um pincher e um maltês. Eu acho sempre importante a gente ressaltar que a Natu, ele é um alimento de linha tradicional, convencional. O animal tem alguma patologia, então ela situa aqui uma patologia hepática e obesidade, que a gente considera também uma patologia. É importante conversar com o médico veterinário. O médico veterinário ele vai prescrever o melhor alimento. Então, assim, não atribuirmos a patologias uma cura e um alimento que é prescrito, tá? Na realidade, a ração Natu, ela não é uma ração terapêutica, né? Exato. Ela é uma alimentação tradicional, não deixa de ser tradicional, né? Exato. Uma ração, né, um alimento que é coadjuvante, ele é coadjuvante a um tratamento. E ela é escrita pelo médico veterinário. Sim. A Natu está lá na gôndola, qualquer proprietário que tenha seu animal sem qualquer situação, fica à vontade para fazer a experiência. Tá? No caso dela, ela está dando um depoimento, mas como a gente está falando com várias pessoas, elas entenderem que Natu, para um caso hepático ou para um caso de obesidade, ela vai resolver. Até as pessoas confundem um pouquinho isso. Há uma ração com uma característica mais natural, ela emagrece? Não, gente. A gente está falando de um alimento que ele está mantendo as calorias, vai manter aquela... Se o animal está gordinho, se ele está com sobrepeso, é importante buscar, no mínimo, um alimento light. E o veterinário... Se ele está com um excesso de peso mesmo, aí tem que ir para uma coadjuvante, que é para a obesidade. Então, aí, no caso, só um médico veterinário clínico vai poder dizer realmente o caminho, né? Perfeito. Ô, Felipe, a gente estava falando sobre as certificações e tem mais uma pergunta do Wellington que na sequência eu vou fazer. Tá, Wellington? Não sai daí. Por que a Premier busca essas certificações? E qual que é a importância de ter realmente fornecedores certificados para que... Qual é o interesse, né, da Premier em relação a isso? Como eu tinha falado anteriormente, é o reforço do nosso compromisso com todo mundo que está comprando e consumindo os nossos produtos. Então, a gente tem essa preocupação com a qualidade nutricional que é muito grande, e isso passa por todo o processo que a gente tem para a produção de um alimento. Então, a certificação é importante para também tangibilizar isso para o nosso consumidor, para a pessoa que está adquirindo o nosso produto e oferecendo para o animal dela, de que essa proteína, ela tem a certificação, ela é garantida por uma terceira parte, independente e externa. Então, a importância do selo é justamente essa, reforçar o nosso compromisso e a nossa qualidade, a nossa credibilidade, que todo mundo que consome os nossos produtos sabem bem qual que é. O Wellington, ele perguntou o seguinte, na Premier Natu, tem alguma porcentagem de alimentos transgênicos? Não. Na verdade, assim, não tem alimento transgênico. Então, primeiro vale a pena a gente falar um pouquinho o que é o alimento transgênico, né? É um alimento modificado geneticamente, né? Então, por exemplo, uma planta modificada geneticamente, com o intuito de utilização de menor quantidade de agrotóxico, maior produção por metro quadrado. Só que a gente sabe que não tem nenhuma pesquisa comprovada de que transgênico causa algum malefício. Mas, por que a gente optou por não ter transgênico nessa linha natural? Justamente preservando esse conceito, né? Essa característica mais natural. Então, a gente pega o que a natureza realmente fornece e acaba usando de carboidrato. Então, consequentemente, a gente não utiliza nada transgênico. Sim. Muito bom. E aí, Ricardo, você estava falando um pouco antes sobre a questão das aves cage-free, né? E aí, na embalagem da Premier Natu, contém ovos cage-free. O que é o ovo cage-free junto com o frango cage-free? Como que é? O que é o cage-free para quem está chegando agora? Os ovos cage-free, na verdade, são ovos que são produzidos por galinhas livres de gaiola. Legal. No sistema convencional, as galinhas ficam todas apertadinhas em gaiola, uma granja. Sistema cage-free, não. Elas conseguem passear pelo local que elas ficam, elas conseguem ir para ninho, então elas têm uma liberdade de movimento. Cage-free, livre de gaiolas. Sim, muito bom. Elas produzem ovos cage-free.
aves que vivem mais soltas, mais felizes, mais confinadas. Muito bom. Exato. Ricardo, e esses ingredientes cage-free, esses ingredientes certificados, eles de alguma forma alteram a palatabilidade? Na verdade, assim, a palatabilidade de todos os nossos produtos, ela é super bem estudada pelo CDN. Então, todos os nossos produtos garantem uma palatabilidade altíssima. E essa palatabilidade, ela é uma junção dos ingredientes que são utilizados. Como nós utilizamos sempre ingredientes de alta qualidade, consequentemente, a palatabilidade é transferida, né? Sabe que existe a particularidade do indivíduo. Então, por exemplo, o Felipe já dando um spoiler, mas a gente tem aí 2 sabores de Natu. Tem alguns indivíduos que vão um pouquinho mais de um, outros um pouquinho mais de outro. Isso é natural, mas não que a palatabilidade de um seja superior ao outro. E sim, tem características um pouquinho diferentes que aquele indivíduo vai gostar mais desse ou daquele. Legal. Um pouquinho no spoiler aí de sabor, mas... Muito bom. Ó, a Bruna voltou aqui, ela fala o seguinte, que foi uma indicação realmente do veterinário trocar pela Natu, porque para o maltês, segundo o veterinário, uma alimentação mais natural funciona melhor para evitar a progressão ali da doença hepática, porque não tem corante e tudo mais, é o que ela escreve aqui. E no caso do Pinscher, ela fala que assim, a Pinscher fica saciada com um volume menor de ração. Então, acho que isso vai ajudar a controlar o peso. E aí, muita gente acha isso. Você até falou, né, Ricardo? Se puder explicar mais um pouquinho. Alimento natural ajuda o animal a emagrecer efetivamente ou não? Como que é essa relação entre emagrecimento e alimentação natural? Não, ele é o alimento, né, Natu, por exemplo, ele é um alimento de manutenção. O que é manutenção? Manter aquele score corporal daquele animal. Então, se o animal está com sobrepeso ou se está obeso, né, então lembrando que sobrepeso é o gordinho. O que já está, né, com esses 2 scores corporal que a gente fala, né, eles precisam de um tratamento. Então, quando você vai para um alimento light, por exemplo, ele já tem uma quantidade de calorias mais moderada. Não é a quantidade de calorias de um produto de manutenção. Quando você vai para uma obesidade, você tem ainda mais restrição calórica. Tem que dar o tempo do animal ir, né, eliminando pezinho a mais. Sem falar que, para o controle do peso, não basta mudar a alimentação, né? Tem toda aquela questão do exercício físico, de manter o cachorro ativo, fazer ele se movimentar e tudo mais, né? O manejo, assim, a alimentação, ela é super importante porque você restringe caloria, mas com eficiência, né? Então, você não pode também... As pessoas, às vezes, erram, Thiago, isso é legal falar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um alimento de manutenção e vou dar metade para o animal. E se eu dou metade, pronto, ele vai emagrecer. Não, aí você está prejudicando o animal, porque você não está fazendo um crescimento saudável, você está restringindo nutricionalmente esse animal. Deixa ele subnutrido. Porque você vai fazer com que ele não consiga absorver o que ele precisaria diariamente. Então, por isso que você tem que ir para um alimento light ou obeso, no caso, né? Para obesidade. Muito bom. Deixa eu só aproveitar aqui para a gente seguir. Queria mandar um abraço para o Roberto Chilvich, que está assistindo a gente. Você deve conhecer o Roberto Chilvich, o Ricardo. Acho que você conhece. Depois a gente fala um pouquinho sobre ele. Conhece. Ô, Felipe, vamos fazer aquele merchan de Natu de novo? Você falou que tinha novidade aí para falar de sabor, né? Ricardo adiantou, mas vamos falar de sabores de Premier Natu. Vamos lá, eu tinha falado um pouco das características da linha, né, que a gente já passou por aqui, que são todas as certificações que a gente possui para proteína, para os ovos cage-free. É importante falar agora como que a gente pensou, né, esses sabores para oferecer diversas opções que foram, como eu falei antes, pensadas por muito tempo para ter uma combinação de ingredientes que fosse realmente muito boa e muito interessante, tanto para o produtor quanto para o animal. E aí a gente tem 2 sabores exclusivos, né? O primeiro o sabor frango, mandioca, beterraba, linhaça e cranberry. E o segundo sabor, eu vou falar devagar porque são bastante ingredientes aqui. Então, o segundo sabor é o sabor frango, abóbora, brócolis, quinoa e blueberry. Então, é um mix aí de vegetais, grãos, frutas, muito interessante, tá? E por isso que deu todo esse trabalho para a gente conseguir colocar tudo ali da melhor maneira possível
e para que fosse extremamente atrativo para todo mundo. E aí a gente tem esses 2 sabores disponíveis para cães, tá? Adultos e filhotes, de porte pequeno e porte médio e grande. Então tem essas opções aí super completas para atender todas as necessidades e diferentes perfis de pet. E como a palatabilidade é diferente, ter 2 opções ajuda a escolher aquela que o pet mais se sente atraído, né? Ter 2 opções diferentes. O Ricardo falou, né? A possibilidade da escolha, né? A gente gosta sempre de prezar por isso, de oferecer o maior grau de liberdade possível para o tutor escolher exatamente aquilo que ele acha que vai ser legal, e quem vai dizer se é bom ou não, no final das contas, é o cão, é o gato, né? É o pet. Então, aí, ele tem essas opções, ele pode transitar entre elas. Muito bom. Ricardo, agora há pouco, né, até o Wellington havia perguntado a questão do transgênico. Por que é interessante para uma alimentação natura não possuir transgênicos? E aí, acredito que a substituição do carboidrato, que seria do transgênico, vem pela beterraba, pela linhaça, por tudo isso que a gente falou, né? Na verdade, assim, como eu falei, isso é uma polêmica muito grande, né? Em níveis altíssimos, né? Até para a alimentação humana. Tipo, transgênico realmente faz mal? Não tem nada que caracterize que transgênico faz mal. Porém, quando a gente fala de conceito, de característica de produto natural, nós optamos por colocar fontes não transgênicas, ou seja, a fonte, como ela surgiu na natureza, ela é processada e colocada no alimento. Uma fonte transgênica, ela teve uma interferência humana, foi propiciada uma mutação genética. Então, não é a fonte natural vinda exatamente como ela é criada, né? Não é tem essa, mas aqui eu acho que é importante a gente ressaltar que ter ingrediente transgênico, ele não hoje não tem nenhum estudo que ateste que, meu Deus, vai fazer um mal enorme. Tararara. Não, porque se fosse isso, nós todos consumimos transgênico desde sempre. Desde que a nossa geração nasceu, pelo menos, né? Exato. A gente está consumindo transgênico, né? Porque não sabe que transgênico existe, gente, há séculos, né? Lá no passado já era feito aí há algumas décadas atrás. A modificação genética, me expressei errado, tá? Eu vou me corrigir. Modificação genética, seleção artificial é feita desde o tempo dos antigos egípcios. A modificação genética em laboratório já tem algumas décadas que rolam. Então, a nossa geração, quem nasceu dos anos 70 para cá, já consumiu alimentos modificados dentro de laboratório, tá? Agora, a melhoria artificial feita em criação, isso existe, há muitos e muitos anos. Há muito tempo, Ricardo, e aí, o Felipe havia falado dos sabores e falou que tem lá uma que tem blueberry, outra que tem cranberry. Quais os benefícios dessas berries, né? Dessas frutinhas menores aí? Uma coisa que é interessante, que tá, né, principalmente a mulherada aí que usa mais produtos de beleza que homem também usa bastante, mas vê esses, antioxidante, tal livre. Então, o que acontece? Os berries, eles são excelentes antioxidantes. Antioxidantes, eles combatem radicais livres. O que são radicais livres? Num processo natural, só o fato da gente respirar, ter aqui luz solar, enfim, a gente vai produzindo oxidação orgânica, né? Nós e os animais. Então, o resultado dessa oxidação são os radicais livres. Quando você coloca num alimento antioxidantes, eles vão limpando essa sujeirinha. Não conseguem limpar tudo, senão ninguém envelhecia mais, né? Mas ele consegue atenuar esse processo, essa ação dos radicais livres. Então, é muito legal. Você pode perceber que na alimentação humana tem muito, assim, pães com berries, cada vez mais, barras de cereal, tal, sempre com essa tendência de, olha, ação antioxidante para minimizar os efeitos de radicais livres. Então, é esse conceito. Então, para os animais, funciona da mesma forma. Então, nós colocamos aqui os 2 berries, né? Tem vários berries, mas nós colocamos esses 2 com essa ação antioxidante. Uma ação que vai ter um benefício de longevidade, né? De auxiliar a ter esse envelhecimento. Uma segurada no envelhecimento do pet aí a longo prazo, né? Não é que ele vai rejuvenescer, não é a fórmula de rejuvenescimento. Dá uma freada, né? Envelhece bem. Eu falo assim, que não para o envelhecimento, mas você consegue envelhecer melhor.
né? E assim, eu falo muito aqui que, para quem tem pet, o objetivo, de uma forma geral, sempre vai ser trazer longevidade. E uma longevidade saudável. Porque quando o pet fica vivo durante mais tempo e saudável, a nossa relação de amor e de carinho dura mais, né? Então, a gente sabe que os cães hoje estão chegando nos 12, 14, 15, 18, 20 anos com uma longevidade saudável, né? Que é o que o Ricardo falou, é o envelhecer de um jeito bacana. A Fabiane pergunta o seguinte: os conservantes da Premier Natur são naturais? Como que é feita a conservação da ração? Isso é super importante, é uma questão super importante, também polêmica, e é legal a gente desmistificar isso, né? Uhum. O que acontece? Para você conseguir a conservação justamente de não ter oxidação, por exemplo, de gorduras, de proteínas, você pode optar por antioxidantes naturais ou artificiais. Nosso centro de estudo, de pesquisa lá da Premier Pet, a gente percebeu que os melhores resultados estão no BH e BHT, né? Ele garante esse shelf life, nessa vida de prateleira, e garante... E assim, e eles são extremamente liberados e conceituados pelo Ministério da Agricultura, enfim. Precisamos uma dose inferior à metade do que é preconizado pelo Ministério da Agricultura. Sim. Então, é uma extremamente segura. Sim. E vai um apontamento importante. Um alimento oxidado, ele pode gerar um problema muito maior para o animal, ele consumir uma quantidade pequena de um antioxidante. Sim. Então, esse é o conceito que a gente está falando o tempo inteiro, que a gente quer longevidade com saúde. Né? Então, um alimento oxidado, rancificado, que a gente fala, isso causa seríssimos prejuízos aos animais. Então, a gente optou, né, neste momento, por a gente entender que a maior eficiência é do BH e BHT, nós utilizamos em doses mínimas, que não causam nenhum malefício ao animal. E mantém a ração não oxidada, ou seja, não estragada, né? Vai evitar a formação ali de fungos e bactérias que podem trazer problemas piores para o cão. Perfeito. Você, como biólogo, com certeza e sabe o quanto pode ter, né, num alimento que você não tem uma preservação correta, intoxicação, né? As pessoas falam, uma intoxicação alimentar. Muitas vezes a intoxicação alimentar é exatamente isso. É um alimento mal armazenado. Adequada, tem proliferação de bactérias, de fungos e tal, e esse mal que gera ao animal ou a nós ingerirmos, isso sim pode causar grandíssimos problemas de saúde. Legal. O Roberto está perguntando o seguinte, o Ricardo, ele fala o seguinte: pensando na saúde do trato urinário dos felinos, na saúde urinária dos gatos, essa nova tendência dessa fonte de carboidrato mais natural, batata doce e não sei o quê, isso traz algum benefício? Vocês têm esse dado? Se esses carboidratos complexos, né, eles vão trazer algum benefício? Quando a gente faz um estudo de fórmula lá nos nossos alimentos, na verdade é o resultado final da fórmula que deixar o pH mais adequado possível. Então, o estudo feito pelo CDN é isso, que o resultado final, né, todo o processo metabólico do animal, a hora que ele vai fazer a excreção, ele vai ter o pH mais assertivo para não produzir nenhum dos cálculos mais comuns. Né? Então, a gente não pode atrelar apenas a um ingrediente, porque o alimento ele é composto, né, como eu falei lá no começo. Uma série de coisas. Então, o balanceamento correto, né, boas fontes, boas escolhas, uma boa formulação, e esse balanceamento correto, isso sim, e é o que, né, principalmente aí posso falar pela Premier, a Premier o tempo inteiro estuda isso, principalmente para os felinos, porque sabe que é um problema recorrente. Então, todos os nossos produtos para felinos, eles têm toda essa adequação. Sim. Pensando em trato urinário. Macro. Né? Isso. E a presença de frutas e vegetais trazem algum benefício para a saúde do cão, Ricardo? Frutas de uma forma geral, porque você vê muitos outros alimentos, assim, com banana, com maçã, enfim, mamão ali na composição. Frutas e vegetais traz benefício para a alimentação de cães e gatos? Na verdade, todas as frutas, legumes, tal, eles são riquíssimos em fibras, em vitaminas, em minerais.
E vale lembrar, Thiago, e você vai concordar comigo e com o biólogo, se for lá para a origem dos carnívoros ou dos onívoros, o que eles fazem naturalmente? Eles predam animais que são herbívoros. Uhum. Então, o pessoal tem isso na cabeça, às vezes, pô, mas o gato é carnívoro estrito. Sim, os antecessores deles, eles caçam. Só que eles não comem só a carne, que a gente chama de carne, que é a musculatura. Eles comem as vísceras, e as vísceras são riquíssimas de vegetais, né? Porque lá tem fibras, vitaminas. Então, e o cão a mesma coisa. Os cães, né, selvagens, eles predam e também vão se alimentar. Então, quando a gente coloca num alimento, né, numa ração, o que a gente vai fazer? A gente vai equilibrar com todos os macro e micronutrientes ideais. Uhum. Esse equilíbrio, a gente pode utilizar diversos ingredientes. Vir de várias fontes. Então, a gente pode usar mais vegetal, mais fruta, mas sempre equilíbrio, porque lá embaixo, né, na tabela, nos níveis nutricionais, né, de vitaminas, de minerais, essa conta final que importa, né? E a gente entregar da melhor maneira possível para o desenvolvimento do animal. Muito legal. E, Felipe, para a gente finalizar, a gente sabe que a Premier é uma empresa, desde como a gente está falando, é preocupada em trazer o melhor de nutrição para cão, para gato, já há muitos anos preocupada com isso. E o que o futuro espera, né? Ou o que a gente pode esperar do futuro? O que vai ter aí de novidade no futuro da alimentação dos pets? Dá para adiantar alguma coisa? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas o que eu posso garantir para você, Thiago, e para todo mundo que está assistindo é que uma parte do nosso DNA aqui na Premier Pet é inovação. As pessoas que consomem os nossos produtos, eles sabem disso, e a gente faz um esforço aqui muito grande também para sempre estar à frente, né? Então, a gente tem diversas linhas de pesquisa, né, que começam lá no CDN e vão correr aí por diversos parceiros que a gente tem também, para garantir sempre uma evolução nos nossos ingredientes, nos alimentos, para que a gente consiga sempre ter um resultado pensando lá na nossa missão, que é fazer com que a relação do pet-tutor seja mais longa, prazerosa possível. Então, esse é o nosso grande objetivo. E aí, para o futuro, com certeza, tem muita coisa boa vindo. As pesquisas, elas avançam cada vez mais, e é por isso que a gente sempre consegue colocar tanto produto legal na rua, né, para as pessoas conseguirem oferecer para os seus animais e terem todas as opções possíveis ali para escolher de acordo com a necessidade dela e do pet. Então, para o futuro, isso não tenha dúvida alguma que vai continuar. A notícia é boa, os próximos anos serão bem legais. O pessoal que está preocupado aí no futuro, como que vai ser a alimentação do cão, do gato, vocês podem ter certeza que a ciência ela evolui a cada dia, né? E a gente vai acabar conhecendo mais o cão, conhecendo mais o gato, entendendo mais como esse organismo funciona e como trazer longevidade saudável para ele, que esse é o objetivo na hora que a gente alimenta. Eu tenho certeza que no futuro a alimentação vai trazer muita coisa boa, muita novidade. Nosso tempo está acabando. Felipe, valeu pela sua participação. Quer mandar um último recado aí? Então, agradeço pelo convite, foi muito legal, passou super rápido. Agradeço a todo mundo que assistiu também, que interagiu com a gente. Fiquem atentos, experimentem na tua, acho que vocês vão gostar, vão ter uma experiência bem positiva. E um abraço a todos, obrigado, Rick, obrigado, Thiago. Valeu. Ricardo, obrigado também pela sua participação, pelo seu tempinho aí na nossa tarde, valeu. Eu que agradeço, tinha bastante assunto ainda para ser abordado, e eu queria deixar aqui um canal de comunicação. A gente funciona muito bem o nosso 0800, então caso alguém que esteja nos assistindo tenha ficado com alguma dúvida, por favor, entre em contato com o 0800, mande mensagem ou ligue, e com certeza as respostas sempre são acompanhadas e são extraídas dos médicos veterinários que fazem parte dessas equipes que o Fê falou. Obrigado pelo convite, Thiago, obrigado a todo mundo. Espero ter uma próxima oportunidade aí para a gente continuar essa conversa. É isso aí, valeu galera da Premier, e de novo vou repetir, estamos no mês de aniversário da Cobase, a Premier é uma das nossas parceiras, então ao longo do mês de outubro, se vocês comprarem rações Premier ou dos nossos outros 5 parceiros, para cada ração para cada ração comprada, independente do peso, seja um saco de 10, 15 quilos ou um saco de 500 gramas, né, dependendo aí da ração de cão, de gato, para cada embalagem de ração vendida, a Cobase vai doar
2 refeições para as ONGs parceiras, tá? Então, a gente tem mais de 50 ONGs participando da campanha desse ano. Acesse cobase.com.br/aniversário e conheça mais sobre a nossa campanha de aniversário e as ONGs que vão ganhar e também os nossos 6 parceiros dessa campanha, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre os produtos Premier Natu, entra no nosso site que está lá à disposição, entra no site da Premier ou visita a nossa loja, que a gente já está disponibilizando aí para você, tutor, que quer oferecer uma alimentação natural para o seu cão e para o seu gato. Muito obrigado pela presença de vocês na tarde de hoje. E ó, ao longo do mês de outubro, toda quinta-feira, às 3 da tarde, eu vou estar aqui no TV Cobase ao vivo, trazendo mais convidados e mais assunto do universo pet para vocês. Cobase 35 anos, eu sou o Thiago e semana que vem eu estou de volta. Até a próxima. Tchau, tchau.